que é o Supremo Tribunal Federal, ele validou uma emenda constitucional que acaba com a obrigatoriedade do regime jurídico único, né? Então, a obrigatoriedade para os servidores públicos da administração direta e indireta. O repórter Renato Violi vem com os detalhes para falar o que muda nessa situação. Trocando em miúdo, o que muda, o Renato, para os servidores e para quem vai prestar um concurso público? Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu acho que a principal mudança se refere à estabilidade. Ela pode ficar comprometida. E isso porque os contratos, eles vão ter opção, né? O ente que está ali fazendo essa contratação pode optar entre fazer o regime unificado ou então passar realmente para o CLT. Eu estou aqui com a Ana Helena Guimarães, ela é advogada e traz mais detalhes dessa possível mudança que vai acontecer a partir de agora. É uma validação que realmente reformula a forma de contratações no setor público, né? Isso. Assim, a principal diferença é que antes a gente estava tendo uma sistemática de um regime que era único, né? Então, o ente ali federativo, seja administração direta ou indireta, ele não tinha liberdade ali para escolher entre o regime estatutário ou o regime seletista. Agora ele vai ter essa liberdade. Então, assim, na hora de fazer uma contratação, ele vai poder falar, esse cargo aqui, eu acredito que seja mais interessante ser seletista, ou seja, né, vinculado ao contrato de trabalho da CLT. Ou então, esse cargo aqui, para mim, é mais interessante que seja regime estatutário. Então, ele vai ter essa liberdade ali, basicamente, de escolher como que vai ser a forma de contratação de cada cargo ali, de cada tipo de servidor público. E quando a gente fala em benefícios, quais são as diferenças entre um e outro? Então, a diferença basicamente, eu acho que a maior dúvida de todo mundo vai ser com relação à estabilidade. Bom, o seletista, ele tem muitas vantagens também, porque o regime seletista, ele vai ter os mesmos direitos ali que a pessoa normal do serviço privado tem. Então, por exemplo, o fundo de garantia, que não tinha para os servidores estatutários, vai ter. Porém, a estabilidade ela é um pouco comprometida, porque a estabilidade do estatutário, ela é bem interessante, né? E isso a gente não vai ter no regime seletista, apesar de que, assim, a demissão não é tão, de qualquer forma, tão arbitrária no serviço público, porque ela precisa ser motivada. E aí traz, de certa forma, uma insegurança também, né? Porque a pessoa fica sujeita a avaliações, tal como no setor privado, e corre o risco de demissão, né? Sim, existe o risco de demissão, né? Mas assim, o servidor público, na hora que ele for fazer o concurseiro, né, ele vai poder olhar no edital, isso tudo vai ter que estar previsto. Então, assim, se o órgão for contratar pelo regime seletista, ele vai colocar no edital. Ou se a contratação for feita pelo regime estatutário, também vai estar no edital. Então, ele vai poder ter essa opção também de escolher, ver se é interessante para ele aquele concurso ou não. E por que o STF deu esse entendimento? Existe uma explicação? É uma questão mais técnica, né? Porque esse julgamento ele foi feito questionando a tramitação da emenda. Então, essa emenda, na verdade, ela é lá de 98. Então, essa alteração é bem antiga. Só que nos meados ali dos anos 2000, entraram com essa ação questionando uma questão do rito mesmo, de como que essa emenda foi feita. E o entendimento, assim, uma questão técnica mesmo, foi que foi tudo ok. Então, é uma questão mais, talvez, política do que do jurídico mesmo. Orientações, então, para os concurseiros. Observar sempre o edital. Então, assim, o edital é que vai ser a regra principal, né, de todo concurseiro, a lei do concurseiro é o edital do concurso. Então, aí ele pode verificar lá se para ele vai ser interessante. Essa contratação vai estar sempre explícita lá, se ela é estatutária, se ela é CLT, e aí ele vai ver se é interessante para ele em termos de direitos ou não, do que ele quer para a carreira dele, e ele vai poder verificar se aquele concurso interessa para ele ou não. E para a administração pública, muda alguma coisa? Muda, porque eu acho que eles vão poder fazer uma seleção assim do que tipo de cargo é mais interessante para eles ter uma facilidade de demissão ou não, né? Para eles, se é um cargo, talvez um cargo administrativo seja mais interessante que eles tenham uma flexibilidade na hora da contratação, e para outros eles preferem uma rigidez maior, né? Precisam de funcionários que estejam mais estáveis. Então, isso vai ser um critério administrativo mesmo. Tá certo, Ana, muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. É isso então, né? E lembrando que essa mudança jurídica, ela não vale para as pessoas que já estão exercendo o cargo, é somente para novas contratações e, como a advogada explicou, vai estar prevista em edital. Então é importante que os concurseiros estejam atentos para que depois não venham a ter surpresas. Eu volto com você aí no estúdio.